uso 3 megafones no cemitério para andar 2h30 e eu uso um megafone para andar no centro da cidade, por exemplo, 3 horas. Sim. Dentro do cemitério. Ele acaba mais a Não bateria consigo descarrega. entender. Não é que acaba a bateria, ele acaba. Eu não sei se o megafone tem alguma. Qual que é a relação da carga com o som que é emitido pelo megafone. O fato é que acaba a voz, assim, parece que acaba a bateria, a força da bateria para impulsionar a voz acaba. É muito esquisito. Toda vez que eu vou fazer passeio em cemitério, acabam praticamente todas as baterias dos meus megafones. É a coisa mais estranha que acontece. Então. Não consigo explicar. Energias do Energia cemitério, do talvez, local. tirando a... É o lance do pessoal falando que é só rezar que passa. Pra tudo que a gente falou aqui é reza que passa. Reza que É, porque passa. muitas vezes a gente vai reclamar, ou as crianças às vezes vão reclamar, ou falar para os adultos que estão vendo alguma coisa, e a resposta é: você precisa rezar mais. Reza. E às vezes não é só isso. Mas você sabe que esse lance de oração é interessante. A gente tá falando de várias coisas, falou de alma penada. Mais reza, mais a assombração aparece. Por quê? Existiam devoções familiares. Isso é os romanos pré-cristãos, mas existiam outras civilizações que tinham as devoções familiares. O que era a devoção familiar? Morria, de forma bem prática, morria o seu ascendente, normalmente as pessoas eram enterradas em casa ou nas próprias propriedades, e ali se estabelecia um processo devocional mesmo. Você rezava pelo espírito para ele ir embora, para ele descansar, ou para ele ficar... Na verdade, para ele ir embora não, porque acreditava-se que os espíritos ficavam próximos dos corpos. Então, rezava-se para ele ficar ali, sempre ali, não vagando por aí. Não sai daqui. Então, sempre tinha um oratório, uma coisa assim. Era tão importante a devoção familiar que, agora, voltando aqui um pouco para nossa realidade, o nosso ordenamento jurídico ele é fundado no direito romano. Que a adoção legal nasce pela necessidade de homens, e aí a gente também tem que fazer um recorte histórico aqui para entender que se o homem não pudesse ter filho, ele fosse estéril, ele não teria outra possibilidade de ter alguém para orar por ele, senão adotando. Então, o fenômeno da adoção legal, que vem do direito romano, nasce dessa necessidade. A mulher que era estéril e o marido ia lá e ter filho com outra mulher. Era essa a realidade da época, aqui sem os julgamentos, sem ser anacrônico, falava, era isso que acontecia. Claro que é um absurdo hoje, mas o fato é que era importante você ter alguém que orasse para você. Estou falando antes do cristianismo. Então, muitas civilizações têm isso, essa ideia, essa prática de orar pelos seus mortos para manter os mortos saudáveis e próximos para eles ficarem próximos aos corpos e próximos para eles ajudarem as pessoas também. Então, eles querem a ajuda do falecido. Exatamente. E, assim, essa é uma prática, tô falando de muito mais de cultura do que de prática religiosa. Mas é algo interessante que evita a alma penada, que sai por aí desgarrada. Se perde. Né? Para quem era... Os romanos acreditavam muito nisso também, assim como outras civilizações. Cristãos já acreditam na ressurreição, então era por outra razão que se orava. Se orava perto dos corpos ou dos restos mortais, ainda que cremados, né, quando cremados, para quando da ressurreição se aproveitarem aqueles espólios físicos para esse momento. Mas essa é uma coisa muito, achei muito legal quando eu aprendi isso, que veja que um fenômeno que hoje é muito mais bonito, muito mais nobre do que era na época. Antigamente se adotava só para rezar por você, né? Hoje é muito mais nobre, a gente sabe, é muito mais bonito esse processo. Mas é muito louco, né? Quer dizer, você cria uma nova cultura jurídica para cumprir uma necessidade espiritual. Né? É muito maluco. Interessante. Mas eu fico em dúvida para onde os espíritos, assim, né? Se é que a gente tem espíritos. Mas eu sempre fui da igreja católica, então, por exemplo, você estava falando agora, mas, por exemplo, lá a gente reza pela alma da pessoa, mas a gente nunca sabe onde ela tá no catolicismo. Então, por exemplo, quando eu perguntava já perguntei para amigos padres, mas a gente tá rezando, tem a missa do 7º dia, né? Mas a gente tá rezando para a alma dele, mas tá onde?
tá com Deus. Mas onde? Eu quero saber assim, que tá lá, tá? Porque, pelo que eu sei, no catolicismo, existe um céu pronto para eles. Então tá todo mundo dormindo no catolicismo. Ainda não houve, não é igual no espiritismo, que você morre, seu espírito sai e aí você vai trabalhar lá em cima, você pode comunicar de vez em quando, receber permissão com seus parentes. Agora, no catolicismo, você não tem essa resposta. Mas estão onde? Tá dormindo? Eu sempre falava que o céu é como se fosse um buffet pronto, assim, de festa, né? Que ainda não foi A inaugurado. hora que abrir, a galera vai... aí Os vai. únicos que estão são os santos, né? Então, por exemplo, a gente fala de santo, eu sempre me lembro do meu santinho do coração, que é o Carlo Acutis, né? Não tenho devoção pelo Carlo Acutis, mas eu gosto muito da história dele. Fui visitá-lo lá. Então tá onde? Ele tá lá agora na glória dos céus. Mas e os outros que não são santos ainda? Estão aonde? A gente não sabe. Tá todo mundo... Minha avó falava, tá dormindo. Não mexe com eles. Não invoca os mortos. Eu sempre gostei de invocar os mortos. Eu sempre gostei de fazer brincadeira do copo, fazer um Ouija. Você já fez brincadeira do copo? Eu não, eu só ficava, Você só nunca botava fez? fogo na turma, mas eu ficava de... Não, já fiz do compasso. Você jogou, Vilela? já- Alguma... Nunca Já e fiz. nunca jogarei, nunca farei. Eu Eu acho tenho que um sim, cagaço. também tenho medo. Você Só tem, Gente, só tem histórias de gente que Só se dá deu mal. É. Eu joguei muito já. Eu sei. Joguei muito. Começa a engrossar a voz. Né? Ai, Mas é isso, é o que me pega, assim, o fato de rezar. Mas a gente tá rezando ou orando pra quem? Mas a ideia da ressurreição não passa um pouco por isso? Por exemplo, eu estudo muito Milagreiro do Cemitério. A ideia de ressuscitar, ou de provocar essas almas, e a ideia da ressuscitação em si, até mesmo do Cristo, porque tem muita gente que leva isso ao pé da letra e acredita numa ressuscitação física, inclusive, que ele foi alçado fisicamente. O Dani falou uma vez também de Maria também, né? É levada Funciona. o próprio corpo. Então, da última, pro paraíso. última vez que eu vim aqui no Inteligência, eu lembro que eu falei que o que eu aprendi é que Maria, mãe de Jesus, ela teria sim morrido, ela chega a morrer, é levada para ser sepultada, e quando naquela época tinha aquele costume de ficar voltando para limpar o corpo, dar banho, passar um perfume, colocar novas flores no corpo mesmo, não na sepultura. E quando vão voltar para preparar não, né? Para cuidar do corpo de Maria, mãe de Jesus, ela não tá mais na sepultura. Então acredita-se que ela é assunta ao céu. Só que eu vi alguns católicos falando nesse meu vídeo, falando, não. Maria nunca morreu. Chegou um momento que ela se envolve em luz e sobe. Então, quer dizer, é mais glorioso ainda, né? Não ela é morre. assunta, ela é levada como Jesus foi levado. Só que para os evangélicos, não. Maria morreu, né? Você é evangélico, né, Vilela? Sou. Não teve mais Pra filho. vocês, Maria morreu e morreu como as pessoas. Então, para os evangélicos, Maria morreu e foi sepultada e acabou. E vai ser julgada como qualquer um no dia do julgamento final. Eu não sei se para os evangélicos é arrebatamento que vai ter ou é o... Vocês acreditam em arrebatamento? Arrebatamento, tribulação, tudo mais. Que é o momento que passa, né? E aí que... Então, quer dizer, você vê que você dá um passo pro lado, a história já muda, né? Para uns, Maria é sepultada, para outros ela é levada ao céu em corpo e alma, para outros ela chega a morrer e some. Então, quer dizer, é um mistério, né? E Não, esse lógico. mistério que me pega, entendeu? Esse Não. mistério que eu quero saber. Mas a ideia, eu ia falar só da ideia da O pessoal falando que ressuscitação. arrebatados apenas Elias e Enoque, segundo a Bíblia. Né? Elias é o que sobe na carruagem de fogo? Eu acho que é. Mas é bárbaro. Carruagem Imagina, de fogo. subindo a carruagem de fogo. aí eu já começo a Lindíssimo. pensar nos alienígenas. Levando... Já vai pra alienígena? Já vou pro... Eu já sou mais ficcional, eu penso mais uma coisa, uma Mas carruagem. tem essa visão aí de que é um lance alienígena. Carruagem É. de fogo seria um foguete, uma nave, alguma A coisa. forma que eles viam na época de descrever. Luz, fogo, né? Anjo, E aí acaba reluzente. sendo uma abdução que sobe aos céus e não volta mais. Então, Tem foi uma, levado. tem uma carruagem de fogo, a gente tá falando de lugares assombrados, em a Olímpia Pampili, que é A de Roma? a de Roma, que eu te falei, que ela era uma mulher que tinha muita ascendência, o pessoal considerava ela um tipo de papisa. Ela acabou alçando Inocêncio X, se eu não me engano, ou 10º, foi Inocêncio. Ela acaba alçando ele a papa e ele morre, inclusive é numa data agora, assim, 7 de janeiro é a data que ela aparece em Roma, que é a data da morte dele. Ele coloca
Ela, quando ele morre, ela coloca ele na igreja de Santa Agnes em Agone, que fica na Piazza Navona. Coloca ele em cima da porta O corpo dele? pra ninguém chegar perto do corpo dele, porque era dela, ela considerava dela. E eu tô falando isso tudo por quê? Porque falam que nesse 7 de janeiro, se eu não me engano, que é a data da morte de Inocêncio, ela retorna dos mortos, ela retorna do inferno, não é dos mortos, ela retorna Uma do inferno carruagem com de uma fogo. carruagem de fogo, dá uma volta Chique. em Roma, junto com todos os seus demônios, Nossa. e volta. Roma é o lugar mais assombrado Sério? do mundo.